Hoje o culto, o tema da palavra, o que fazer? Quantos já chegaram momentos da sua vida que você não sabia o que fazer? Diga amém. Já cheguei. Você não sabia como dar a resposta, você não sabia como resolver, e não é diferente para mim e para você, independe. Sim, tem momentos da nossa vida que nós não sabemos o que fazer, justamente pela limitação humana, justamente por sermos vasos de barro, justamente por não termos o conhecimento do amanhã. Nós cremos no amanhã, mas a onisciência vem somente de Deus, a onipotência de inverter as coisas é Deus. E sobre esse tema hoje eu creio muito importante para nós. Deus tem falado comigo, e a hora que eu comecei a olhar na Bíblia, eu vi que alguns homens de Deus também chegou, biblicamente falando, chegou em alguns momentos que ele não sabia o que fazer. Eu não sei você, tem momentos quando você não sabe o que fazer, a aflição vem, o medo vem, a preocupação vem, a ansiedade vem. Quantos já sentiram algumas coisas nesse sentido? É natural, nós somos humanos, temos responsabilidade, queremos fazer o melhor, mas quando nós não sabemos, muitas vezes nós começamos a ficar aflitos. Estudando sobre a palavra de Deus, dentro desse tema, o que fazer, Deus começou a me mostrar algumas coisas, que o grande problema não é, em momentos de não saber o que fazer, é ficarmos aflitos, ansiosos. Fala para o irmão do lado, fica de boa, irmão, isso é normal do ser humano. Talvez você está lidando com a situação, eu não sei o que fazer, eu não tenho a resposta, eu não tenho recurso suficiente, eu não tenho a saída, eu não tenho alternativa, eu não tenho a direção. É normal. O problema não é o que esses momentos produzem em nós, porque nós somos ser humano, eu repito, pode produzir sensações diversas. O grande problema é duvidar. Quando está comigo, diga amém. Que em momentos que quando nós não sabemos o que fazer e nos sentimos aflitos, sobrecarregados, amedrontados, é duvidar que o socorro de Deus vai se manifestar na nossa vida. Faz sentido? Diga amém. Então o problema, numa hora que você não sabe o que fazer, todo o sentimento que produz faz parte da vida. Mas nunca permita que o ambiente das situações, como os discípulos de Jesus começaram a entrar naquela linha e o Senhor cortou. Eu não sei o que fazer com esse povo, nós não temos condição. Não deixa isso entrar, para você duvidar, gerar uma dúvida. A Bíblia fala que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. Não duvide, porque quando nós duvidamos, nós nos afastamos de Deus. Nós colocamos outras coisas, ou valorizamos mais as circunstâncias do que aquilo que está escrito para nós. O salmista fala no Salmo 121, versículos 1 e 2, se você puder ter a sua Bíblia, acompanhar comigo e com você. Olha aqui, um dos homens de Deus, tremendo. Eleva os meus olhos para os montes. Só um paralelo. Você sabe o que monte representa? Biblicamente, barreiras, impedimentos, momentos que você não sabe o que fazer, momentos que você não tem resposta, momentos que você sente, eu não dou conta, eu não sou capaz. O salmista escreve, eu elevo os meus olhos para os montes, para esses momentos, e abra a boca, diz ele, grito, de onde me virá o socorro? Quando já pensou ou perguntou, da onde vai vir o socorro? Da onde vai vir o recurso, Senhor? Da onde? Como que eu vou poder fazer isso? Como que eu vou poder responder aquilo? Já falei com você vários testemunhos que nós experimentamos como pais, eu e a Lia, situações dos nossos filhos, já desde 2009 para 10, quando Deus falou conosco especificamente para fazermos o que nós estamos fazendo tempo integral, servir a Deus. Deus falou conosco, 2009, acho que foi, né, bem, quando a primeira vez, falou, chega agora, ótimo, tem sido uma bênção, agora vai servir de forma integral. Falei, glória a Deus, Senhor Deus, então vamos combinar o salário. E eu não tinha salário, eu não tinha igreja, eu não tinha sustento garantido. Deus falou, eu só te chamei para você cumprir um propósito. Chega. Muitas vezes, em momentos como esse, que nós pensamos, da onde vai vir, Senhor? Como vai acontecer? Eu lembro que em 2009, eu tinha tanta convicção do que Deus me chamou para fazer mais ali, que essa pergunta, de onde me virá o socorro, ela tentou falar, mas espera aí, companheiro, você está num dos países mais cobiçados do mundo,
você, sua esposa, seus filhos, uma estrutura extremamente organizada, próspera, bem-sucedida. Você vai voltar para o Brasil, que eu morava fora nessa época, e numa crise que estava a partir de 2008, 9, 10 e 11, não sei se você lembra, estava uma crise meio geral, logo nesse ponto, e da onde vem? Eu falei, eu não tenho nem um pouquinho de preocupação da onde vem. Por quê, irmão? Porque o salmista continua, porque o meu socorro vem de quem, irmão? Do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu estou, desde 2009 para cá, vivendo desta forma. Continuo de 2009 para cá, crendo, tempo após tempo, mês após mês. As pessoas algumas vezes conversam comigo e elas pensam tudo, mas nunca me perguntam a prática de como eu vivo, de como eu tenho a perspectiva. Talvez pensam, e muitos erroneamente distorcem tudo aquilo que Deus faz, quando Deus chama eu e você, e fala, põe na minha mão aquilo que você tem, que é pouco, mas será o suficiente para cumprir o milagre na sua vida de provisão. Quantos creem nisso? Eu experimentei lá em 2009 e não tem falhado, um dia não vai falhar sobre a minha vida e não vai falhar sobre a sua. Porque esse é o Deus que nós servimos. A hora que eu comecei a ver a palavra de Deus, e muitas vezes diante de uma situação de monte, que foi um grande monte, montanha levantada, eu tinha alguns amigos pastores, quando Deus falou comigo, que eu estava morando nos Estados Unidos naquela época, servindo a uma igreja em Carolina do Norte, estruturado, trabalhando, bem arrumado, bem organizado, Deus falou, volta, e eu liguei para alguns irmãos amados, amigos, e eles falaram, Júnior, está na hora de você voltar. Não, cara, o país está em crise, o mundo está em crise, você está no lugar certo, fica quieto. Eu falei, mas Deus falou comigo, então você vai voltar para onde? Vem para cá, para a cidade tal, vem para a cidade tal. Eu falei, não, Deus me chamou para voltar aqui para Goiânia, ou a grande Goiânia. Mas você está doido, você vai para onde? A hora que eu falei que vinha para Goiânia e para o Canedo, então, irmão, você está doido, cara? Eu falei, não, eu só estou crendo que Deus me chamou, e o Deus que me chamou vai me socorrer na hora que eu precisar. E nós experimentamos muitas vezes. Uma das coisas, só estou falando para quantos pais estão aqui, diga amém. Amém. A minha filha, a caçula, veio comigo na época, com 14 anos. Acho que a Giovana estava com 14 quando nós voltamos. E entrou na idade escolar, e assim, numa estrutura boa fora, tentei colocar ela aqui, falei, então tá, Senhor, então nós vamos pôr a escola aqui, mas tem misericórdia, não deixa eu pôr na escola pública direto, não, que o choque vai ser grande demais, vamos para a escola particular. Aí entre as escolas que nós andamos, tudo, vamos parar no Simetria, se eu não me engano. Quantos conhecem Simetria, ali perto de onde eu moro? Aí entra o lado, né? Simetria, a parcela por mês, porque ninguém faz nada de graça, né, irmão? Aí a parcela por mês, a lista do material. A hora que nós olhamos, irmão, a lista do material para comprar, nós não tínhamos dinheiro para isso. Quantos pais já passaram por essa situação de escola privada, né? Você tenta pagar, já é complicado, depois você vai ver a lista, que vou te falar, Jesus, tem misericórdia. E nós não tínhamos. E de repente você começa a ser questionado em momento de procurar saber o que fazer, você não tem como fazer, e você tenta muitas vezes pegar uma saída mais fácil, correr, falar, puxa, errei, Senhor, então volto, a porta está aberta, isso, aquilo. Ou você vai confiar que o seu Deus é o Deus que vai cuidar, fazer o que a Bíblia fala, traz para Jesus. Eu lembro de um dia nós trouxemos para Jesus, ali de maneira mais específica, preocupada demais com a escolarização, a alfabetização em português da nossa filha, e assim, boa escola, tentando ser, e assim, tentando, mas o recurso era pouco. Irmão, acredito ou não, achei isso num domingo, a gente orando, voltamos para casa decepcionadíssimo com várias coisas, Giovana meio frustrada na época, chorando, assim, chorando mesmo, que o choque cultural foi muito grande, as escolas muito grandes, a dificuldade grande, e além de tudo, o lado financeiro. E nós oramos. É interessante que naquela semana nós recebemos uma ligação de alguém que não fazia sentido nenhum. É os 5 pães e 2 peixes para alimentar 5 mil. Fala, ó, Deus colocou vocês no nosso coração aqui, eu quero mandar uma oferta para vocês, e vocês fazem o que vocês quiserem com essa oferta. Aí ali eu lembro de falar, eu sei exatamente o que nós vamos fazer. Não só foi suficiente para suprir a escola, mas também para comprar tudo que precisava para a nossa filha e nós ficar em paz durante um ano. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga amém.
e alguém que nem da igreja não era, nem da nossa igreja lá, ia daquela que vai de vez em quando, entendeu? Então, qual a igreja? Você vai lá, mas você vai lá uma vez, 2 vezes por ano. Por que isso acontece? Porque Deus é o Deus que socorre eu e você. Se você entender que em momentos que você não sabe o que fazer, escuta, talvez eu não sei, como eu não sabia, mas a Lia, mas Deus sabia exatamente o que Ele faria para suprir a nossa necessidade. E Ele continua sendo o meu Deus, o mesmo Deus sobre eu e você nesta noite. Você crê nisso comigo? Diga amém, igreja. É assim que funciona. E nós temos vivido assim desde 2009, nesse contexto. Muitas vezes nos perguntando de onde vai vir o socorro. Como eu disse, o problema não é precisar de socorro. Não fica com essa, muitas vezes, amedrontado ou se sentindo envergonhado ou humilhado porque você precisa de algo. O problema não é precisar do socorro, o problema é pensar que o socorro não vai vir. Não duvide do seu Deus. Quem está me escutando, diga amém. Fala para o irmão do lado, irmão, não duvida do Deus que você serve. Deus levanta o que Ele quer e quem Ele quer, e nós experimentamos isso várias vezes na nossa vida. Aquele dia foi expressivo, quando nós recebemos um telefonema, e eu falei, não faz nem sentido, Senhor. Deus fala, não faz para você, mas faz para mim. Eu suprir, eu abençoar, eu cuidar de você. É assim que a coisa funciona, é assim que o nosso Deus serve para mim, para você. E com certeza tem momentos que nós não temos saída, temos um sentimento que estamos no fim da linha, temos um sentimento, como te falei, que estamos no fundo do poço, de incapaz de resolver, e isso faz parte. Mas nunca permita você ser induzido pela natureza humana de tentar pegar a saída mais fácil. Quem está me escutando, diga amém. E a saída mais fácil, muitas vezes para nós, e não é diferente para mim, não foi, desde 2009, ano a ano eu venho experimentando, mas cada vez com menos influência e menos peso na minha vida, da saída mais fácil, que é desistir. Fala para o seu irmão, não desista, irmão. A saída não é desistir daquilo que Deus falou, a saída é confiar naquilo que Deus falou, é segurar a verdade daquilo que Deus falou, é saber que Ele está conosco. Talvez a situação não mudou, talvez a fornalha não apagou, pelo contrário, está mais quente, mas Ele está conosco. Ele está conosco, Ele está com você, Ele não vai falhar com você. Você crê nisso? Diga amém. Então não desista, porque muitos de nós perdemos a bênção porque nós desistimos em momento que nós não sabemos o que fazer, então nós retroagimos. Eu tenho comigo, se Deus falou algo comigo, e eu estou no momento hoje, que eu estou orando e Deus não fala mais nada, eu vou segurar aquilo que Ele falou lá no passado. Escuta, durante esse período de 2009 para cá, quantos anos, 2009 para 24, 15 anos pelo menos, teve muitos momentos que eu não sabia o que fazer. Essa semana teve outro, depois eu te falo como igreja. Eu não sabia o que fazer, como resolver. Aí o que eu faço? Eu seguro em Deus, naquilo que Ele falou, naquilo que Ele prometeu. Espera o dia que vai se cumprir. Está certo. Não cumpriu? Então tá bom. Ah, foi, chegou, vai para a fornalha, então vamos junto, porque Ele está junto comigo. Porque se nós não desistirmos, nós demonstramos a confiança. Se nós não desistirmos, é muito pouco. Nós temos a coragem de trazer na mão dEle. E quando está nas mãos do Senhor, uma palavra é liberada. Senhor, Jesus falou, Pai, eu te dou graça. Partiu, deu para o povo, vai distribuir aí, 5.000 comeu, fora os meninos e as mulheres, diz a Bíblia, quase 15.000 pessoas. E a boa notícia desta noite, quem está comigo, diga amém. Como eu te disse, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas a boa notícia é que Jesus sabe exatamente o que Ele precisa fazer para cumprir na sua vida e na minha o que Ele prometeu. Então não desista. Fala para o irmão do lado, irmão, não desista. Quero bater nessa palavra, porque Deus está falando comigo. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não tenho força, não tem problema, Ele tem força para mim e para você. Quantos creem, diga amém. Então segura neles, pula para o colo de Jesus, figuradamente. Sei que muitas vezes a luta é grande, a pressão é forte, muitas vezes a resposta não vem como queríamos, ou a porta não se abre da forma que nós gostaríamos que ela se abrisse. Mas uma coisa eu sei, quando nós escolhemos não desistir e não retroceder, o caminho que sobra é correr para Deus, e quando nós corremos para Deus, Ele não falha conosco. Quem me escutou, diga amém. Que este ano agora está na reta final, 2, 3 dias para acabar o ano 2024, alguns de nós, graças a Deus, avançamos muito, mas eu creio que Deus tem muito mais para nós. Você crê, diga amém, igreja.
Mas se você está naquele ponto de não sabe o que fazer, a resposta não chegou, a porta não abriu, a coisa não confirmou, não veio como você esperava, não fuja, não desista, não abra mão, corre para Deus, confia nele, porque Ele sabe exatamente o que Ele deve fazer por você. Confia nele, segura nele. A Bíblia fala que o choro pode durar o quê, irmão? A noite toda. Mas o dia vai amanhecer, você crê, diga amém. Então declara para o seu irmão, o dia vai amanhecer na sua vida, irmão. O dia está clareando na sua vida, o sol vai brilhar, a glória de Deus vai se manifestar. 2025 está chegando, é tempo de colher, então tem ações que produzem a colheita, que é o resultado de quem age em cima de uma palavra de Deus. Se você gravar isso, irmão, você vai ter um 2025 extremamente abençoado. Se você agir em cima, 2025 é um tempo de colher, não de colheita. Colheita é resultado de uma ação. Quem me escutou, diga amém. Eu vou bater muito nessa tecla, eu e a Lia, de 1 a 8, 1 hora por dia somente. Tem pessoas que me falam, hoje alguém me falou, mas você vai fazer 8 dias, logo no começo do ano, 8 dias de reunião. Eu falei, para começar, vai quem quer na igreja. Você me desculpa, eu sou assim. Ninguém está amarrado, obrigado para vir. Uma coisa eu tenho aprendido, esses 8 dias, 1 hora por dia, muitas vezes eu sei que é sacrificial. Quem está me escutando, diga amém. Pode te salvar. 366 menos 8 dá quanto? 358 dias de problema, irmão. Com 8 dias de investimento, 1 hora por dia, quando Deus fala para você. O único motivo de nós fazermos, que raramente a gente faz isso aqui na igreja, reunião, campanha, um dia atrás do outro. Mas nós não abrimos mão da primeira semana do ano. Por quê? Porque é ali que eu determino o compasso. É ali que eu dou ouvido à voz de Deus. É ali que eu ouço Deus falando e ministrando, como Deus tem falado e ministrado a nós em várias situações. Porque quando Deus fala e você segura, você não desiste. Quando você não desiste, você está na mão dEle. Quando você está na mão dEle, o resultado é bênção. É assim que funciona. Então, eu quero animar você a estar presente, a estar envolvido. Olha o que a palavra de Deus diz, uma promessa tremenda. Não vou esticar muito, mas é importante você entender. Isaías 22, 22. Olha aqui que coisa tremenda, uma promessa. Porei sobre os ombros dele. Falando profeticamente da figura de Jesus também, mas tem um outro contexto aqui. A chave do reino de Davi. E o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Quem pode falar glória a Deus por isso? E o contexto de uma chave fala de que quem tem a chave tem o direito, a legitimidade de entrar. Eu entro na igreja sem ninguém chamar a polícia aqui de dia ou de noite. Não interessa com chuva ou com sol, porque eu tenho a legitimidade de estar aqui, porque o dono desse prédio um dia me entregou, pastor, está aqui a chave. Você entra. Quem tem a chave tem a legitimidade. E diz a Bíblia profeticamente, quantos creem comigo, diga amém. Que para 2025 Deus tem nos dado a chave, a legitimidade de entrar. Nós temos o direito. Quantos creem nisso, diga amém. Muitos de nós temos em Deus o direito de estar muito além daquilo que nós temos estado em todas as áreas da nossa vida. Protege a sua vida com o princípio, primeiro ponto. Segundo, confia. Segundo, terceiro, não só protege, mas confia, mas também aprende a descansar, a não desistir, a entregar nas mãos do Senhor, porque é questão de tempo para se cumprir aquilo que Ele prometeu. É assim que funciona na Bíblia. Esse verso, grava ele, Isaías 22, 22. 4 patinhos na lagoa, 22, 22. Grava aí, irmão. Eu te dou, vou pôr sobre os ombros, que fala de uma postura de autoridade, a chave, o direito de entrar. Olha o salmista aqui, Salmo 121, versículo 8, olha o que a Bíblia fala, coisa tremenda, o Senhor guardará. Fala comigo, glória a Deus. Estou vendo profeticamente, irmão, teologicamente você pode entrar para 300 caminhos aqui, mas profeticamente sobre a nossa vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando nós estamos na mão dEle, quando você fala de guardar, você fala guarda alguém que está na porta, guarda alguém que está atento àquilo que está acontecendo.
A hora que fala que esse guarda é o meu Deus, que guardará eu e você, guardará a entrada ou a saída, Ele controla, o guarda da porta ou o porteiro, Ele controla quem entra e quem sai. Quem está me escutando, diga amém. Quantos têm como guarda da sua vida, da sua casa, da sua família o Senhor? Fala glória a Deus. Então confia, Ele que abre para você sair, Ele que abre para você entrar. Então, aonde você está, tem a bênção de Deus. Talvez você não sente dessa forma, você não entende desta forma, mas é Ele que conduz. Olha a Bíblia, pode baixar um pouquinho. É Ele que conduz, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele que tem o controle. Você crê nisso, igreja? Porque se você crê em momentos que você não sabe o que está acontecendo, você vai descansar que a sua vida está na mão daquele que sabe. Eu tenho orado, se Deus permite algo por mim, é porque Ele tem um propósito. Deus não está brincando conosco, nós não somos alheios a uma sorte, a um vento de folha de bananeira, não, se Deus permitiu, porque Ele tem um propósito. Confia, não desista, segura o coração, pula para o colo do Senhor, entrega na mão do Senhor, sua ansiedade, seus medos, é o que fala em 1 Pedro, lança sobre Ele. Por que nós devemos lançar? Pois Ele tem cuidado de nós, Ele está guardando, Ele está protegendo, Ele sabe a hora que abre, a hora que fecha, Ele sabe o que Ele permite, porque diante de Deus, nada, fala comigo, nada é permanente, irmão. Diante de nós pode se tornar, que nós somos limitados, mas diante de Deus, tudo cumpre um plano e um propósito, nada é permanente. As pessoas não podem impedir, a não ser que Deus permita por um tempo. As situações não podem sobrepor, a não ser que Deus permita por um tempo. O inimigo não pode impedir, rugindo, como a Bíblia fala, como leão, a não ser que Deus permita por um tempo. Porque quem define do começo ao fim da nossa vida é Deus. Então, em momentos, se tem alguém aqui nesta noite, ou está chegando no final do ano, talvez sentindo, puxa, a quem? A resposta não veio, e você fica, a coisa não aconteceu, não foi como você esperava, e você está ao ponto, quer saber de um caso? Não faça isso. Segura aquilo que Deus tem te falado. Se Deus te falou que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus falou que Ele vai te prosperar, Ele vai te prosperar. Se Deus te falou que Ele vai te curar, Ele vai te curar. Se Deus prometeu que Ele vai gerar recurso, Ele vai gerar recurso. Se Ele prometeu que a porta vai abrir, a porta vai se abrir. É assim que funciona, em nome de Jesus. Quantos de nós, vou perguntar, porque talvez você experimentou, facilita para você interpretar a palavra de hoje. O de repente de Deus. O que é isso, de repente? Vou usar só o próprio verso que eu usei para a oferta. Não tinha nada para suprir o povo, a não ser 5 pães e 2 peixes. Mas de repente, aquele nada se transformou em abundância. É assim que funciona, irmão. Quando nós estamos falando, projeta a imagem de 20, 25 aí, vocês têm, nós temos 2 ou 3, nós estamos fazendo. Os irmãos não ficam ofendidos conosco, não, principalmente comigo, tá? Porque minha cabeça vai mudando, eu vou mudando também os trem. Principalmente em imagem. Tempo de colher. E esse tempo, a palavra mais importante do que colher é o tempo. Quanto está me escutando, diga amém. Que esse tempo, biblicamente falando, o verso que nós estamos crendo é o kairos de Deus em grego, que fala do momento certo, momento oportuno, momento único. Fala, não deixa passar, fala para o irmão do lado, não deixa passar o tempo de Deus na sua vida. Não deixa. Como assim, pastor, deixar passar o tempo de Deus? Porque o tempo de Deus, ele vai acontecer, se crendo ou não, ele vai acontecer. Quem vai perder é você que deixou ele passar, que não acreditou, que não confiou. Então, o tempo de Deus é o kairos de Deus, é o tempo estabelecido nos céus para a coisa acontecer. É o tempo oportuno para a coisa acontecer. É o tempo certo para a coisa acontecer. É o tempo do milagre acontecer. Quantos creem? Diga amém. É o tempo, de repente, a coisa aconteceu. É o tempo que, de repente, a conexão apareceu. De repente, a resposta veio. De repente, a porta se abriu. De repente,
o favor de Deus veio, a coisa foi derramada sobre você. É sobre esse contexto que nós vamos entrar 2025, crendo 8 dias, declarando profeticamente, orando, para que cada dia Deus nos dê uma palavra, e nós possamos ungir todos aqueles que responderem ao chamado, e crermos que os outros 358 por dia, por ano, nós vamos estar só na parte do recebimento daquilo, da ação nossa de colher, que será a colheita, os benefícios de crermos no tempo de Deus sobre nós, e não desistirmos. Faz sentido? Diga amém. Então não fica fora. Fala para o irmão do lado: irmão, não fica fora. Você acha que eu não sei o que é 8 dias estar na igreja? Sei, muito bem. Na realidade não é nem 8, que a partir de hoje, o único dia que eu não estou na igreja, falando só à noite, fora durante o dia, vai ser na outra sexta daqui 2 semanas, porque todo dia eu tenho algo muito expressivo acontecendo, entre elas a campanha. Ah, mas é demais. Depende para você. Eu passei 29 dias na UTI com meu filho, e mais 1 ano em fisioterapia, para recuperar do acidente que ele teve. Aí sim é muitos dias. 29 dias dentro do UTI, dia e noite, é muito tempo, irmão. Eu prefiro passar na presença de Deus e falar: Senhor, o Senhor me dá força e fé para não duvidar de quem eu sirvo, de quem é o meu Deus. Irmão, só voltando lá atrás, sempre que eu falo, eu fico emotivo, não preocupa não. É assim que funciona. Um dos dias que nós estávamos na UTI, voltando lá no acidente do meu filho, em 2009, que nós fomos para a UTI, e minhas costas, e a UTI, o meu menino ter quebrado o pescoço, ele só mexia os olhos. Então, ele não queria que a gente saísse da visão periférica dele. Você não podia nem sentar, porque ele não te via, ele não conseguia, o olho, a vista não faz curva, né, irmão? Não faz curva, e ele tinha que te ver. Então, normalmente, na UTI, tinha a cama dele, e tinha um sofazinho que nós podíamos sentar lá. Mas ele não queria que ficasse lá, ele queria que ficasse eu ali do lado dele. E nós ficamos. Irmão, igual eu te falei, 24 horas na UTI, irmão, é tempo demais. Imagina 29 dias que nós ficamos ali. Eu lembro de uma das noites que nós passamos, uma só, tantas. Eu estava com tanta dor nas costas e nas pernas, de ficar em pé, segurando a mão dele ali, e orando e declarando, que eu não aguentava. Eu falei: Senhor Deus, eu não estou aguentando, de dor. Aí eu tentava ficar do lado da cama, eu fazia assim, ó, para não ajoelhar no chão, você não me via, eu ajoelhava aqui em cima. Depois a perna dormecia, eu que levantava, então atende esse aqui, que esse aqui caiu, ele desmaiou, de tanta fraqueza. Eu falei: Senhor, aí você vai entrar no sentimento. O Senhor está orando, Senhor, o Senhor falou conosco. Mas foi 29 dias. E chegou um momento que você vai falar: sabe de um caso? Não dá mais, eu não dou conta, vou desistir. Eu lembro de um dia à noite, na UTI, que eu tentava revezar com a Lia à noite, pelo menos, para a gente dormir um pouquinho. Então, a gente saía para dormir um pouquinho, o outro ficava, ou tinha noite, nós ficávamos nós dois, que um ajudando o outro, segurando, junto com o Daniel. Aí, eu lembro um dia que eu falei: Senhor, eu não estou dando conta. Não dou conta mais. Não dou conta, fisicamente, emocionalmente, não dou conta. Então, o Senhor faz algo, senão eu vou desistir. Não dou conta. Nem sei o que ia fazer, desistir. Vou morrer. Ah, morri. Não sei o que. Eu falei: você quer saber de um caso? Eu posso desistir, mas se eu cair duro aqui e morrer. Caso contrário, eu vou ficar firme até ver a glória de Deus se manifestar neste lugar. E eu fiz essa oração lá atrás, e fiz depois em 2015, quando eu estava tomando banho, que eu estava diagnosticado com câncer na coluna, grau 5. Satanás falando: está vendo? Você está conversando, pensando que você serve a Deus, conversa fiada, serviu a Deus inteiro, e fazendo, lançando aquele trem para você desistir. Eu falei: Satanás, está certinho, meu desejo é desistir. E naquela situação com meu filho, mais ainda, difícil demais. Pai, quem é pai sabe. O menino olhando para você, falando: me desamarra, meu pai. E eu falei: você não está amarrado, você está com o pescoço quebrado, por isso você não dá conta de mover seu braço, ou sua perna, ou sua cabeça. Meu pai, me desamarra, eu quero mexer. Eu falei: você está solto na cama, querido. Você só não dá conta, quebrou o pescoço, você não tem nenhum movimento do pescoço para baixo. Sei um pai falar isso para o filho, e lágrima descia lá no pé. Mas eu lembro que eu falei: Satanás, o desejo do homem é desistir numa hora dessa, jogar a toalha e falar: não vale a pena. Mas eu lembro que eu falei: eu vou fazer diferente.
Eu vou correr para Deus, sentar no colo de Deus e falar: Satanás, que os céus possam ouvir você também, que vale a pena servir a Deus, mesmo que eu caia duro aqui hoje à noite. A lembrança que vou ter, que você vai ter de mim no último minuto, é que valeu a pena servir a Deus e eu não desisto. E o tempo passou, 29 dias passaram, um ano passou, já passou 15. Meu filho foi, a intervenção dos céus veio sobre ele, um homem casado hoje, pai de 3 filhos, tremendo, abençoadíssimo. Por quê? Porque a grandeza de Deus conosco, independente do vale da sombra da morte, Ele está conosco. Então fala para o irmão do lado: irmão, não desista. Estou terminando. Não desista. A hora que eu vi isso aqui, a palavra de Deus. A Bíblia fala em João 20, 19, quando os discípulos, desesperados, sem saber o que fazer, mesmo tendo ouvido por Jesus por 3 anos e tanto, como a coisa acontecer, eles estavam desesperados num ambiente, diz a Bíblia, versículo 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, morrendo de medo. Jesus, o mestre, foi embora, agora nós estamos no sal, nós não sabemos o que fazer, vamos ser perseguidos, vamos ser mortos, tudo preocupado. O que diz a Bíblia? Morrendo de medo dos judeus. Diz a Bíblia que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz sejam com vocês. Deixa eu te falar uma coisa, porta fechada, quem está me escutando, diga amém. Não impede de Jesus de entrar e ministrar na sua vida, como não impediu a vida de ministrar na vida dos discípulos, e eles se tornarem o que eles se tornaram na igreja primitiva. Muitas vezes nós pensamos: fechou a porta, pastor, não tive resposta, pastor, ótimo, vou chorar com você. Mas o que vai mudar a sua vida é não desistir em momentos que você não sabe o que fazer. Eles não sabiam, tantos que estavam com medo de porta fechada. Mas Deus sabia o que estava passando lá dentro. E Deus sabe o que você está passando dentro do seu coração. Deus sabe os seus pensamentos. Deus sabe os seus medos, como sabe os meus. E Ele te diz: não há porta, não há impedimento, não há montanha ou vale que possa impedir de eu entrar e ministrar a minha paz sobre a sua vida e declarar sobre você aquilo que você vai ser quando você estiver nas minhas mãos. Fica de pé, já estou terminando. Pode vir a nossa equipe. Quero falar para você nesta noite, já te preparando para o culto da virada. Pode fechar os seus olhos para não distrair a sua atenção. Já preparando, muitas vezes eu e você estamos num momento que nós sentimos como os discípulos, e podia mencionar vários outros, por causa de tempo eu fui parar nesse. Nós estamos como os discípulos dentro de casa, de porta trancada, morrendo de medo do que pode acontecer. E eu quero te perguntar nesta noite: quais as portas que estão sendo fechadas, estão fechadas diante de você? Ou tem estado fechada? Nessa reta final de 2024, quais as portas? Talvez é de uma resposta de trabalho, você sente: fechou. Você está com medo, ansioso ou preocupado. Talvez é diante de um diagnóstico. Não sei se a Roseni está aqui hoje, nós temos orado por ela. Tá, igual do Davi. Sabe, não tem resposta, não sei o que fazer, não tem alternativa, não tem recurso, medicina, não tem remédio, não tem nada. Quais as portas estão fechadas? Deus está perguntando para nós, e Ele está te falando o que Ele falou comigo: nenhuma porta pode impedir que eu entre e que eu ministre. Uma coisa que não pode acontecer é eu e você tentarmos a saída mais fácil, repito, que é desistir e retroceder, porque é Ele que está à porta, e Ele que controla quem entra e quem sai, e se não tem porta Ele cria uma. Quais as portas que estão fechadas? Talvez é a porta da cura que você está buscando, aparentemente ela não abre. Fica firme. Ela pode não abrir, mas Deus entra com ela mesmo fechada e ministra sobre a sua vida a paz. Foi o que Ele fez com os discípulos. Talvez é a porta dos recursos, ou de uma resposta de trabalho, eu não sei. Uma coisa eu sei: porta nenhuma pode impedir Deus entrar ou sair, porque Ele que controla todas as coisas. E terminando, só mencionando para você, e eu vou orar.
Quando Deus prometeu ao povo dele, através do clamor, aflição, diz a Bíblia, ele ouviu o clamor e a aflição do povo dele, estava cativo no Egito, sendo subjugado, escravizado por Faraó. E ele falou: vou tirar esse povo de lá. Quem lembra da história, igreja? Diga amém. Vou tirar. E ele tirou. E ele tirou, falando, entre tantas coisas, para resumir: Moisés, vai lá e fala: quem está te mandando aqui eu sou. É o que resolve a conversa. Esse que está te mandando. Final da história, Deus fez, e o povo saiu, glória a Deus. Apontou o nariz para Canaã e seguiu, vamos embora para Canaã. De repente, eles chegam diante de uma situação de porta fechada. Montanhas do lado, não tinha como sair, correr para o lado. Para trás o exército de Faraó, arrependido de ter deixado a mão de obra barata chinesa que eles produziam para o Egito. Pega esse povo, traz tudo de volta. E na frente tinha o mar. Quem lembra da história? Quer uma porta mais fechada do que essa, irmão? Mas peraí, Deus falou para eles: eu vou te tirar e vou te levar. E de repente a porta aparentemente estava fechada. Estava tão fechada que você não vê nenhuma oração de Moisés, que o povo reclamando: Deus, abre essa porta. Ele não orou, porque ele não sabia, não tinha nem porta, irmão. Não tinha nada. Mas o que Deus está falando comigo é: se nós não desistirmos em momentos que nós não sabemos o que fazer, corre para Deus, busca nele. E Deus ficou tão irritado que Moisés queria que Deus falasse o que ele já falou. Por isso que Deus foi tão rígido ali, fechou o céu sobre o povo clamando, Moisés falando e tal, e nada acontecia. Até o ponto que Deus falou: peraí, por que você está? Senhor, eu estou. Deus falou: o que eu te falei antes? O Senhor falou para nós que ia tirar nós do Egito, Senhor, e levar nós para Canaã. Só que não tem como ir para Canaã. Ele falou: já, lógico que não tem, vocês estão parados. Eu não falei para vocês ir para Canaã? Por que você está clamando? Em vez de gastar saliva e fosfato e energia chorando para escutar aquilo que eu já falei lá atrás, o que Deus falou para ele? Diga ao povo que anda, continua seguindo, mas anda. E diz a Bíblia que quando eles andaram, a porta que eles viam fechada, que nem parecia porta, mas uma figura, não tem saída. Deus era Senhor da porta. Mas ele tem um mar. Eu sou Senhor do mar, mas não tem caminho, então eu crio um aí no caminho para vocês. Eu crio uma estrada para vocês. É assim que funciona, igreja. Quando você não sabe, confia naquilo que Deus falou. Quando você não sente, confia no que Deus tem falado. Quando você não enxerga, confia nele, que ele enxerga todas as coisas. Fecha os olhos, estou terminando. Esse é o desejo que eu tenho para você nesta noite. Quando o povo poderia mencionar várias outras coisas, entendeu que Deus não é o caminho somente. Ele não abre caminho, Ele é o Senhor do caminho. Já falei isso aqui na igreja algumas vezes. Senhor, abre um caminho. Ele não só abre, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo que nós precisamos. Então não se permita em momentos de não saber, principalmente para entrar 2025. Esta igreja, nós estamos crendo naquilo que muitas vezes é novo para nós. Mas eu estou confiado em quem? Em nós. Se foi em mim, eu estou no sal, você está no sal. Estou confiado no corpo. Igual nós estávamos aqui sexta-feira, 90 irmãos que servem voluntariamente esta casa, orando, crendo e declarando que 2025 será o ano onde a igreja será estabelecida. Por quê? Por causa de uma pessoa? Não, porque o corpo está andando, irmão. Deus falou para andar, então anda. Deus falou para fazer, então faz. Deus falou para ofertar, então oferta. Deus falou para servir, então sirva. Faz sentido, igreja? Diga amém. E não para. Mas é pouco. É pouco, então entrega na mão dele, você não está perdendo muito. Mas é muito, entrega na mão dele, porque ele é Senhor do ouro e da prata. Todo jeito nós leva tinta quando você tenta controlar aquilo que só Deus controla. Então nesta noite eu oro pela sua vida. Se você tem portas fechadas,
seja qual área que for, põe a mão no seu coração individualmente, entre você e Deus, da agora para o final do ano, agora domingo, segunda e terça, que é o culto da virada. Deixa Deus ministrar sobre você, fala: Senhor, eu vou estar atento à tua voz. E se Deus não falar nada diretamente, é porque Ele muitas vezes já falou lá atrás, você está querendo que Ele mude de ideia, e Ele não vai mudar. Ele é Senhor que cuida de você, e vai dar a resposta que Ele deu muitas vezes para Moisés. Por que você está clamando? Mas o certo é orar. O certo é andar, que eu mandei você andar. Clamar foi lá atrás. A Bíblia fala que eu ouvi o seu clamor, por isso eu resolvi te livrar. Então agora você anda, não para. Deus está falando: anda, não para. Continue progredindo, avançando na direção, norteado pela palavra de Deus. Pai, esse é o desejo que eu declaro sobre a igreja nessa reta final de 2024. Nós andamos, nós somos norteados pela tua palavra, que é viva e eficaz e poderosa. Em momentos que nós sentimos que não sabemos o que fazer, e muitas vezes isso acontece várias vezes, talvez até o dia, todo dia, mas nós confiamos naquele que sabe, e nós descansamos naquele que sabe, nós nos fortalecemos naquele que é mais forte que todos nós juntos. E é o que eu declaro sobre cada coração que honestamente nesta noite está colocando diante do Senhor os medos de porta fechada, as dúvidas, as dificuldades. Como o salmista falou: eu olho e penso, da onde vem? Que esteja vivo nesta noite, que o nosso socorro, que não falha, vem do Senhor. A fidelidade de Deus, ela sobrepõe qualquer sentimento. Que essa seja a verdade que a gente carrega nesses dias, em especial da agora para o culto da virada, profético da virada, para que 2025 seja tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, no nome santo de Jesus. Quantos creem comigo? Diga amém. Quantos recebem a palavra de Deus? Dá um glória a Deus. Então aplauda a presença do Senhor.